Salve, salve amigos! Dia 12 de janeiro, quinta-feira, mais uma edição do fechamento de mercado do Canal Milhão. Para os que não tiveram contato nos dias anteriores conosco, nós lançamos essa semana o fechamento de mercado, que são vídeos com as ações de destaque no dia, sejam as ações que mais valorizaram ou mesmo as ações que menos valorizaram, sempre em busca de oportunidade. Meu nome é Roberto Fernandes. Para os que estão aqui pela primeira vez, peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, deixem seu like e comentário no vídeo que nos ajudem muito. Através de nossa equipe de marketing, descobrimos que 60% aproximadamente dos nossos espectadores, do público, não tem o hábito de se inscrever em canais, hein? E a inscrição no canal nos ajuda e te ajuda. Por quê, hein? Nos ajuda a obter maior evidência no nosso conteúdo no YouTube e te ajuda também no sentido de você ficar sabendo pelas notificações quando nós subimos os nossos vídeos. Em primeira mão você já recebe aí no seu celular o nosso vídeo diário, ok? E aí muita gente perguntando a respeito de ontem, né? Mas ontem não teve fechamento de mercado? Ontem não. Nunca vai ter fechamento de mercado de quarta-feira, porque quarta-feira é meu dia de descanso e nós seguimos firmes na quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, produzindo conteúdos diários. E o fechamento de mercado tem uma vantagem, que é a mobilidade, a flexibilidade que ele nos apresenta. Hoje, por exemplo, a gente vai falar de Americanas e eu também vou falar de Ibovespa, ok? Fazer uma breve análise técnica de Americanas em busca de oportunidades em Amer 3, uma vez que é a bola da vez, né? E depois a gente vai falar sobre Ibovespa, uma análise gráfica e técnica do Ibovespa. Bom, não tem como não falar de Americanas Amer 3. Ontem à noite a empresa veio a público através de fato relevante, divulgando inconsistências contábeis nos últimos balanços da companhia. Isso impactou em queda da ação no dia de hoje em 77,3% no preço de Amer 3, que são as ações ordinárias de Americanas. Inclusive, Amer 3 é uma ação listada no índice Ibovespa atual. E eu fui lá no site da Americanas olhar o fato relevante, entender um pouco mais a respeito do que dizia aquele fato relevante, e eu tive contato com uma entrevista, na verdade um comunicado do Sérgio Rial, um comunicado aos investidores e aos acionistas de Amer 3, as ações de Americanas. Deu uma entrevista breve, não mais como CEO, e aí eu acabei anotando alguns fatos importantes mencionados com base no fato relevante no dia de ontem, divulgado, aliás, no dia de ontem. Primeiramente, é falar a respeito do objeto do fato relevante. Foi uma inconsistência contábil e, de acordo com o Sérgio Rial, ele não conseguiu até então atestar com mais detalhes a respeito da detecção dessa inconsistência contábil. Lembrando que o Sérgio Rial assumiu como CEO há 9 dias atrás, no dia 2 de janeiro, e ele se mostrou como uma pessoa bem diligente, que pautou pela necessidade, de acordo com os seus dizeres, de confirmação de tudo que foi levantado por um comitê independente que vai ser criado nas Americanas S.A. e também a respeito de uma contratação de auditoria externa para apurar os fatos. Então, os fatos que foram levantados e o prejuízo de 20 bilhões de reais, será de fato necessário um tempo que não vai ser curto para a apuração da origem da inconsistência, de acordo com o próprio Sérgio Rial. Ele disse uma coisa importante, que a inconsistência detectada não diz respeito a apenas um quarter do ano passado, não diz respeito a apenas o 3T22, que foi o último balanço divulgado pela companhia Americanas S.A., mas sim a respeito de outros trimestres com inconsistência. Ele aproveitou o vídeo para falar um pouco sobre a estrutura de financiamento da companhia, o capital de giro, os investimentos em capex que influenciaram também, de certa forma, esses dados inconsistentes, e também pontuou a respeito da dívida bancária que, na opinião dele, de forma preliminar, necessita ser recatalogada dentro dos balanços trimestrais
e após o aval da auditoria externa, que de acordo com ele será contratado o escritório PricewaterhouseCoopers. Muito importante esse escritório de auditoria, que irá apurar os fatos de acordo com o próprio. Então, de acordo com o Sérgio Rial, houve essa inconsistência numa parte do balanço que se chama conta fornecedores, que na opinião dele tem que ser reavaliado com muita importância. Ele aproveitou para falar a respeito da dívida de Americanas S.A., a dívida atual da empresa, que gira entre 30 e 35 bilhões de reais, falou a respeito do caixa atual da companhia, que está entre 8 e 9 bilhões de reais, e sobre o patrimônio líquido de Americanas S.A., Amer 3, estimado atualmente em 16 bilhões de reais. Pontuou também a necessidade que a empresa vai ter de se capitalizar para seguir em frente. Na opinião dele, o atual nível da dívida de Americanas S.A. é incompatível com a sua atualidade e acredita na continuidade do crescimento dos negócios de Americanas, mas disse que fora contratado com outros objetivos, na verdade, de continuar manejando o crescimento da companhia, não estava preparado para uma missão de reestruturação. Essa foi uma das razões pela sua saída. Então ele explicou também, o Sérgio Rial aproveitou para explicar os motivos que fizeram com que ele se desligasse da companhia após 9 dias na posição de CEO de Americanas S.A. Em resumo, foi isso, galera. Ele colocou de uma forma bem transparente, bem diligente, sua opinião a respeito da empresa. E a gente agora, a partir desse momento, vai olhar o gráfico das Americanas. De cara, agora a gente vai trazer os elementos da psicologia das massas, os elementos da estatísticas, que são a nossa base de decisão de compra de uma ação, de venda, descoberta de uma ação, de posicionamento em opções. Aliás, um amigo comentou o seguinte, né? Quem tinha opções de venda ganhou muito dinheiro no dia de hoje. Então, a gente sempre tem oportunidades de ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Então, muita gente pergunta o seguinte: será que vale a pena comprar Americanas Amer 3 a partir da notícia de ontem, do fato relevante de ontem? Na minha opinião técnica, falando de análise gráfica e técnica, muita calma nessa hora. É muito cedo, através dos elementos da análise gráfica e técnica, você tomar uma decisão se você não estava, por exemplo, posicionado numa put. Aí sim você faturou bastante. Então tem muita gente que perdeu dinheiro com Amer 3, mas tem muita gente procurando oportunidade. Assim como existe o risco de perder dinheiro na Bolsa de Valores, existe também a oportunidade de você ganhar e muito dinheiro montando estratégias, tanto com ação quanto com opções. Por que não? Opção de venda em Americanas. Muita gente estava posicionado com put e aí ganharam muito dinheiro no dia de hoje, não foi pouco, tá? Então tem os dois lados da moeda, muita calma nessa hora. Fato é o seguinte, vamos falar de análise gráfica de Amer 3, após nós termos comentado sobre o pronunciamento do ex-CEO Sérgio Rial a respeito do fato relevante de ontem, tá? Gap aberto no gráfico diário, R$ 8,44. De fato, a queda foi abrupta, ninguém esperava, papel estava fazendo fundos e topos ascendentes, belezinha, só que a gente está falando de renda variável, a gente está falando de risco. Aqui na Bolsa de Valores, nós admitimos um risco para ir em busca de um retorno que nós esperamos que seja maior que a renda fixa. Então, por isso que a gente recomenda, aliás, para os nossos clientes da consultoria e da lista semanal de ações, nós recomendamos que não coloquem todo o seu patrimônio na renda variável, que trabalhem com manejamento, com parcimônia dos seus recursos, dividindo parte dos seus recursos para a renda fixa para te dar um colchão psicológico de segurança, e aí a parte da renda variável a gente cuida pela análise gráfica e técnica, ok? E aí muita gente perguntando o seguinte, categoricamente, vale a pena comprar Amer 3 hoje? Vale a pena comprar Amer 3 no dia de hoje, por exemplo? Será que alguém comprou Amer 3 no dia de hoje? Vale a pena comprar Amer 3 amanhã, sexta-feira? Na minha opinião, não. Por enquanto não, porque carece de mais dados estatísticos, dados técnicos. Lembrando que, em termos estatísticos,
O preço veio para baixo, rompeu os suportes históricos de Americanas do ano de 2012, para vocês terem ideia. Anotei aqui, meus amigos, o preço de fechamento do dia de ontem fora R$12 cravados, rompeu 5,20 de suporte, 4,60, 4,26, suportes do ano de 2012 e veio bater mínima hoje, mínima de R$2,40, um gap de 8,44. Pelas premissas da análise gráfica e técnica, esse gap vai ser fechado, não sabemos quando, ok? Pode continuar caindo amanhã? Claro que sim, ninguém tem bola de cristal. Claro que sim. Pode subir amanhã? Claro que sim. Pode subir com gap e criar uma ilha de reversão aqui? Pode sim, por isso que torna-se arriscado falar de investir amanhã em Amer 3, na nossa opinião, para swing trade. E lembrando que amanhã é sexta-feira, tá? Abrir posição comprada sexta-feira na Bolsa de Valores brasileira, nesse imbróglio em termos políticos e econômicos, fica complicado, hein? Na minha opinião, dia melhor para abrir posição comprada para os que querem comprar Amer 3 Americanas SA e na segunda-feira, tá? Então, muita calma nessa hora, vamos continuar medindo Americanas, ok? E aí, então, respondendo, na minha opinião, não vale a pena de forma alguma. A gente precisa encontrar padrão gráfico de reversão, observar o que vai acontecer aqui amanhã, de repente durante a semana que vem. Se tiver oportunidade, a gente vai compartilhando com vocês, então, as nossas opiniões, tá bom? Falar um pouquinho do Ibovespa de hoje. Ibovespa deu uma escorregadinha bem de leve no dia de hoje, a 111.783 pontos, acabou fechando a menos 0,65%. Quem chamou a atenção do lado das ações que mais valorizaram foi uma concorrente da Americanas, Magalu, as ações do Magazine Luiza. Aliás, amanhã tem análise gráfica e técnica de MGL3, valorizou 5,3%, e do lado negativo, né, sem sombra de dúvida, Amer 3 Americanas SA, queda no preço, na cotação de 77,33%, acabou fechando o pregão de hoje, um pregão desastroso após o fato relevante em R$ 2,72. Falar um pouquinho de Ibovespa à vista, gráfico diário. Bom, meus amigos, recentemente o que rolou aqui? Quase um after seven, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pregões de valorização, depois caiu 3 pregões, depois subiu 6 pregões e agora parece que quer dar uma corrigida o Ibovespa. Se corrigir, tem suporte em 110.500 pontos, na minha opinião, primeira linha amarela, depois 109.500 pontos, depois 107.600 pontos, na minha opinião, ainda fazendo fundos e topos ascendentes, na minha opinião, viés terciário de alta no Ibovespa à vista, tá? Olhando alguns indicadores técnicos, nós temos o estocástico de 14 períodos na região de sobrecompra, isso é legal, tá? Isso é legal. E o IFR de 14 períodos, rompendo sua média móvel aritmética de 20 períodos, tá indo bem, tá na zona central, uma região neutra, mas fazendo fundos e topos ascendentes do lado da análise técnica do Ibovespa. Será que tem resistências, níveis alvo pro Ibovespa? Tem sim, na minha opinião. 112.500 pontos, 113.200 pontos, 113.600 pontos, 113.800 pontos, uma região bem conturbada aqui com muitas resistências próximas. Se escapar, aí tem tudo para ir buscar 117.600 pontos, 118.200 pontos e 119.900 pontos também é preço-alvo, é alvo técnico para o Ibovespa à vista. Galera, amanhã nós vamos ter fechamento de mercado, aliás, o fechamento da semana, ok? Estejam conosco. E a gente vai também subir vídeo de Magalu MGL3 no dia de amanhã. Por hora, hoje não tinha como fazer um fechamento de mercado diferente, senão dando ênfase em Americanas, no seu fato relevante. Muita gente posicionada e não sabe o que fazer. Muita gente vendeu de forma prematura, na minha opinião, porque a Americanas é uma empresa que está vendendo, faturando, tanto em loja física quanto nas vias online, nas lojas virtuais.
Então, muita calma nessa hora. Se você não vendeu, vamos dar uma olhadinha nos próximos dias, ok? A gente vai continuar acompanhando outros fatos relevantes de Hammer 3 e, na oportunidade, a gente vai subindo as novidades, as últimas notícias a respeito do mercado em geral e principalmente a respeito da bola da vez, Americanas SA. Abraço a vocês, esperamos ter ajudado, meus amigos, minhas amigas. Tchau, tchau.